O que eu sonho, Pablo, a vocês, né? Time forte, competitivo, vencedor. Isso que eu quero, isso que eu imagino. Isso que eu pretendo. Mas chegar aqui e falar, não, vou fazer... Não é assim que a banda toca. Não é assim. Não vou mentir pra ninguém. Se as pessoas estão falando isso, não é bem assim. Primeira coisa, quando você é eleito, você tem que fazer o quê? Primeira coisa, uma auditoria no Fluminense. Estava falando, precisa de auditoria, austeridade e também autonomia. Não é papo furado, não é cascata. Como é que eu vou começar a agir se eu não sei qual é a dívida, qual é o tamanho da dívida, qual é a dívida a curto prazo, a longo prazo, o que é fiscal, o que é trabalhista, se tem outro tipo de dívida? Cara, não adianta. O fato, se hoje o que segura o Fluminense é a RCE, que todo mundo sabe, né? Que é o regime centralizado de execução, que são 6 anos mais 4. Será que o atual presidente, para poder ganhar mais 4 anos, conseguiu reduzir a dívida em 60%? Vocês sabiam disso? Não sei. Então tem muita coisa para ser falado de forma transparente, tem que ser usado um portal de transparência para vocês, torcedores, acompanharem e saberem a real situação do clube. Eu quero o Pelé, o Maradona, o Rivelino, quero o Cruyff. Mas como vai trazer se tem uma dívida absurda, grande? Tem que ser tratado isso. E como a gente vai saber? Numa auditoria, talvez com uma Big Four, porque as que estão feitas Fluminense, até ressalva tem, e fica por isso mesmo. Então, talvez o que vocês querem, o que eu quero, talvez não seja o que vocês queiram ouvir. Que eu estaria mentindo. Vou fazer um time forte. A ideia é essa. O objetivo final é esse. O objetivo é esse. A gente quer ganhar o quê? Quer gritar o quê? Campeão. Campeão. De campeão. fato. Que a gente quer é isso, porra. Todo ano. Entendeu? Todo ano e todo campeonato. Todo campeonato. E seja de sub-5 ao sub-90. Exatamente. Entendeu? Não tem essa. Seja no futebol, que é o carro-chefe, mas também o esporte olímpico tem um peso grande no Fluminense. Aí tem que separar completamente o futebol. Porque não ganha no basquete, no vôlei. Cara, eu estava no Tijuca, quando o Fluminense foi campeão brasileiro de basquetebol com o time da Hortência que montou. Pô, ficou aqui, ó. Tô arrepiado, cara. É sensacional. Mas a pergunta é a seguinte. Vambora. Eu começo a me empolgar, desculpa. Eu tô percebendo isso, que quando fala de Fluminense é assim mesmo. A gente fica empolgado. A gente fica muito empolgado. E eu acompanhei tudo, então eu sei, eu conheço. Eu quero lembrar a galera aí do canal Flu Resenha, que você quiser ajudar o canal, não deixa de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E agora tá disponível lá o nosso Pix, que se quiser dar uma fortalecida aqui, ajudar a renovar aqui as nossas bandeiras, né? Trazer coisas novas aqui pro clube, faz o Pix aí pro canal Flu Resenha, dá essa moral aí, porque tudo isso aqui é feito para você, torcedor, ter voz, ser ouvido, né? Ter as suas opiniões, formar as suas opiniões e trazer aqui para nossa bancada. Mas ela então é o seguinte, você é presidente do Fluminense. Fala do futebol. Mas ela é o presidente, assumiu a presidência do clube. Como é que faz pra gente tratar essa dívida? Que pode ser aí, até você sentar na cadeira, ela pode ser a 1 bilhão, pode chegar a 1 bilhão. Já é. Que seja, já é 1 bilhão. E ter um time competitivo ao mesmo tempo. Cara, como é que faz isso? É complicado isso, porque a gente tem que saber o tamanho da dívida, se o RCE cai ou não cai, que isso vai ser fundamental, porque o RCE veio através de liminar, porque você tem que ser SAF, né? Está como SAF. Então, a partir da premissa que isso continue, ok, legal, bacana, né? Pô, o Fluminense tem um faturamento hoje de 500, 600 entre venda de jogadores, entre bilheteria, entre televisão, entre liga. Você tem que fazer o quê? O dinheiro está mais ou menos enxuto. E foi provado, mesmo com todas as discrepâncias da atual gestão, que conseguiu contratar jogadores caros, que não tinham condição de ser contratados. Então você tem que ser criterioso nas suas contratações. Primeira coisa, eu falo de forma mais direta, mais superficial, para o pessoal não ficar também, mas ela tá chato. Não, superficial. Então, como é que você vai vai renovar um contrato de um jogador que é reserva por 4 anos ganhando 400 pau por mês? Como é que você vai renovar contrato de 2, 3 jogadores que nem titulares são e ganham acima de 350 mil e com cláusula de renovação automática se jogar X jogos no ano? Essas coisas têm que acabar, pô. Primeira coisa, né? Saber se o scout, se esse scout
é competente ou não. Se ele que indica ou ele não que indica, apenas ele assina porque alguém manda. Se não, bota na rua. O que faz o diretor de futebol lá, o coordenador, o que ele faz? Qual a função dele no time para concordar? Não serve? Bota na rua. Cara, acabou. É relação empregador-empregado. Relação empregador-empregado. O cara produz, o cara te dá retorno, a sua obrigação é pagar salário, pagar os impostos, pagar tudo, que eu não sei se tudo está sendo pago. Tem esse detalhe, eu não sei se os impostos, o FGTS está sendo depositado. Então, mas a tua obrigação é essa. O cara não serve, sabe, não serve, um abraço até logo. Lógico, tem contrato, tô falando assim de uma maneira mais superficial, mais rasa. Não serve. Outra coisa, você tem que vender jogador ainda para fazer. Agora, como é que a gente vende jogador? A gente contrata jogadores já idosos, jogadores ultrapassados, por salários altíssimos, e vende, não estou falando ninguém, todo mundo sabe disso, jogadores de xerém, sem serem aproveitados. Cauã Elias foi bem, depois caiu, foi convocado para a Copa do Mundo Sub-20, o Fluminense vendeu 3, 4 meses antes. Por quê? Pô, poderia ser valorizado numa Copa... Uma das promessas de campanha do atual gestor, ele falava isso. Pô, a gente tem que corrigir um problema no Fluminense. O Fluminense vende muito mal a sua base, mas só que na gestão dele continuou vendendo mal, não mudou nada. Vendeu mal. Você pega a outra promessa foi o próprio voto online. Ele prometeu o voto online pra galera off-Rio se sentir pelo menos mais importante, sócio torcedor, poder decidir o futuro do clube. Participar e parece que ele não entregou e não tá nem aí, nem explica por que não entregou. Cara, então assim, a gente precisa de coisas de fato concretas que resolva esse problema. O que eu faria? O que você faria? Quais são os seus projetos de fato? Quais são as ideias? Os projetos você passa pela dívida, é que a negociação é pelo financeiro. Financeiro e jurídico andarem juntos, porque só o financeiro sozinho tem que ter o jurídico para dar suporte, sustentação. Então, financeiro com jurídico para poder a gente negociar melhor, esticar a dívida, fazer coisas para o Fluminense oxigenar. Fluminense respirar. Né? Sobrar um pouco mais de dinheiro, né? Então você tem que fazer isso. Depois disso, você tem uma base excepcional. Eu lembro, 1980, o Fluminense teve 2 jogadores de fora. O momento era outro, a época era outra. Tudo bem. Mas tá na história. Mas tá lá, né? Paulo Goulart, Edivaldo, Tadeu, Edinho, Rubens Galaxy, Delei, Gilberto e Mário, Robertinho, Cláudio Adão e Zezé. Quem são os 2 de fora? Cláudio Adão e Gilberto. Mas ninguém. Ganhamos do Vasco, 80. A gente ganhou um jogo do Bangu, Campo Grande, depois ganhamos do Flamengo. Chegamos à final com o Vasco, ganhamos do Vasco, gol de Edinho, gol à direita das cabines de rádio, ele cobrando uma falta. E o Mazzaropi acabou aceitando, graças a Deus, campeão. Cara, então por que não mesclar a base, que é barata, barata entre aspas, mas vai entregar mais que um jogador de 300, 400, que não tem identificação nenhuma com esse escudo, com a gente, com nada, e tem qualidade técnica. Como o André. O André foi o único acerto da atual diretoria. O André deu retorno técnico e financeiro. Ok. Mas e os restantes? Mas o André deu retorno técnico e financeiro, mas o André quase saiu de graça pro Botafogo lá, emprestado de graça. Eu não quis falar... Só muito por conta do Hudson. A pergunta que eu te faço é a seguinte, já que o André deu certo, por que não fez isso com o restante da molecada? Eu não quis nem entrar e falar, mas você é chato, só tá criticando. Não, mas eu não sou criticando. Que precisa ser corrigida. Tem que ser falado pra você acordar. Para você não entrar numa furada, para você não interferir negativamente no destino do Fluminense, pô. É isso que você tem que fazer, entendeu? Então, o Hudson, um bonde que o seu Paulo Angione foi lá buscar de volta, gratidão. O Fluminense é o clube da gratidão. Gratidão, caramba, para não falar outra coisa. Curtiu o conteúdo? Então deixa o seu like, se inscreve e não perde, porque para ver que começou o show do seu tricolor aqui no Flu Resenha.